Há muitos imperadores do Império Romano que foram negligenciados por muito tempo e cuja importância só foi compreendida recentemente, após séculos de reflexão sobre a história de Roma. Muitos desses imperadores romanos subestimados vêm rapidamente à mente, como o lendário Aureliano ou o heróico imperador Majoriano. E um desses heróicos imperadores romanos que recebe muito pouco reconhecimento é o imperador Maurício. Este imperador quase que sozinho salvou o Império Romano, mas então aconteceu algo tão terrível que custaria não apenas a sua vida e a de sua família, mas também levaria o Império Romano à beira do colapso total. Foi na época em que o Império Romano havia visto uma das expansões mais milagrosas de toda a sua história. O imperador Justiniano havia reconquistado muitas das províncias perdidas do antigo Império Romano do Ocidente. E o Império Romano se estendia mais uma vez do Estreito de Gibraltar no oeste até os desertos do República Árabe do Egito e até a Armênia, como nos velhos tempos de Augusto e César. Parecia que a estrela dos romanos estava em ascensão novamente. Durante o reinado do próprio imperador Justiniano, um menino nasceu no ano 539 na cidade de Arabiços, na Capadócia. Esse menino se tornou o imperador Maurício. Não se sabe muito sobre a vida precoce de Maurício, mas podemos supor que ele fez algum tipo de carreira no Império Romano durante os reinados de Justiniano, e mais tarde, do imperador Justiniano II, e certamente era conhecido pelos imperadores em algum momento. No final do reinado do imperador Justiniano II, em 577, Maurício foi nomeado para o posto de Magister Militum per Orientem, supremo general do tropas quando tinha 38 anos, e isso apesar de uma total falta de experiência militar, pois parece que Maurício só havia ocupado cargos civis antes, mas apenas um ano depois, em 578, a guerra com o eterno inimigo no leste inflamou novamente, e o inexperiente Maurício foi forçado a lutar. Incursões persas ocorreram na Mesopotâmia, e o novo Magister Militum do leste lançou ataques em ambos os lados do rio Tigre. Nos anos seguintes, Maurício conseguiu algumas vitórias impressionantes com os aliados árabes de Roma, os Gassânidas, já que esta tribo árabe também estava em guerra com a Irã e com seus aliados. Maurício chegou tão perto de saquear Ctesifonte, a capital dos persas, algo que até então não havia sido alcançado em 282 anos. Teria sido uma vitória gigante para os romanos, mas infelizmente Maurício não conseguiu vencer a batalha contra os persas. Ele teve que abortar a operação e recuar porque os persas estavam atacando as linhas de suprimento romanas, e porque uma ponte destruída sobre o rio Eufrates estava impedindo o avanço romano. Mas em junho de 582, Maurício obteve outra vitória na frente oriental contra os persas, com o general supremo persa mal sobrevivendo. Vemos assim o quão impressionante foi o histórico de Maurício. Apesar de não ter tido experiência militar anterior, ao assumir sua posição de Magister Militum em 577, e, claro, o então imperador reinante Tibério II certamente notou isso. É por isso que, quando o imperador foi derrubado por uma doença, ele inicialmente nomeou 2 sucessores. Sim, 2 imperadores deveriam governar o império como nos velhos tempos, um no leste e um no oeste. Germano deveria governar as províncias ocidentais a partir de Roma, da Cidade Eterna, que naquela época era a capital do Império Persa, que então era chamada de capital dos persas em péssimas condições, mas que seria restaurada e feita uma grande capital novamente, e Maurício deveria governar as províncias orientais a partir de Istambul. É fascinante que, mesmo tão tarde quanto 600, foi contemplado governar o império novamente, com 2 imperadores que, como nos velhos tempos, reinariam suas respectivas metades do império a partir de Roma no oeste e de Istambul no leste. Como exatamente isso poderia ter se desenvolvido e o que teria acontecido se Maurício não tivesse. E quais consequências isso poderia ter tido, é claro, discutiremos em outro vídeo. Mas infelizmente Germano recusou, oficialmente por humildade, mas provavelmente mais porque sabia que ser imperador era possivelmente o trabalho mais perigoso do planeta, e assim Maurício tornou-se o único imperador do Império Romano no ano 582, 609 anos depois que Augusto criou este mais alto cargo do Império Romano. 62 anos após a fundação de Roma, ele foi coroado imperador em Istambul, a esplêndida e magnífica capital do Império Romano, que em 582 d.C.
deve ter sido uma cidade absolutamente impressionante, com 500 mil habitantes e muitos monumentos impressionantes. Foros e outros espetaculares edifícios imperiais de centenas de anos, todos os quais ainda estavam de pé, intactos. Se você é um entusiasta de Roma como eu, e provavelmente é, se está assistindo a este vídeo, pode se interessar pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja Senatus Populusque Romanus está construindo. Eles fazem anéis legionários, eles fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas, e a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Isso mesmo, este é realmente um material de alta qualidade feito à mão. Realmente não há presente melhor para você ou para alguém que você conhece que possa ser um fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link, você pode obter um desconto de 10 em cada compra se digitar o código de desconto Majoriano. Então vai e confira a variedade deles. É realmente incrível. Então, de volta ao Imperador Maurício, você pode ter notado que eu não disse Império uma única vez neste vídeo, e isso é proposital. Pois mesmo que Maurício tenha sido o primeiro falante nativo de grego confirmado como imperador, o latim ainda era a língua oficial do Estado e administrativa do Império e do Exército, e a maioria dos antigos cargos e estruturas administrativas do Império Romano ainda estavam completamente intactos, assim como a infraestrutura romana e muitas das próprias cidades. Então este império aqui era o antigo Império Romano, embora algumas das antigas províncias ainda não tivessem sido recuperadas das tribos germânicas, que até então já haviam estabelecido há muito tempo reinos próprios. Maurício, possivelmente inspirado pelo plano de seu antecessor Tibério de dividir o império novamente em uma metade oriental e uma metade ocidental, criou o Exarcado da Itália em 584 e o Exarcado da África em 591. Essas regiões seriam governadas por 2 exarcas respectivos, um em Ravenna e o outro em Cartago. Os 2 exarcas desfrutariam de grande autonomia de Istambul, e eram basicamente os vice-reis do imperador, combinando em seu cargo a autoridade militar de um magister militum e a autoridade civil de um prefeito pretoriano. Provavelmente foi essa criação do Exarcado da Itália que retardou o avanço lombardo, outra grande conquista de Maurice. Mas novos problemas estavam se formando para os romanos. Não muito tempo depois de Maurice ter lutado contra os persas no leste, os eslavos e os ávaros romperam as defesas de fronteira e invadiram os Balcãs em 584. Os eslavos chegaram perigosamente perto de Istambul, e em 586, os ávaros sitiaram a magnífica cidade de Tessalônica. Os eslavos e ávaros se estabeleceram em muitas partes do Balcãs ocidentais, mas a guerra na Irã ainda não havia terminado, e portanto, Maurice teve que continuar lutando no leste. Não foi até 591, quase uma década depois que Maurice se tornou imperador, que finalmente a paz foi alcançada com a Irã. Maurice ajudou o príncipe Khosrow II a se tornar o novo rei persa, marchando com um exército combinado romano e persa de 35 mil homens, e vencendo uma vitória decisiva sobre os inimigos de Khosrow. E assim foi Khosrow, o segundo feito novo rei dos persas, e até adotado por Maurice. Assim, uma aliança muito forte foi estabelecida, e a paz foi finalmente alcançada em 591. O Império Romano cresceu significativamente no leste, ganhando a Armênia Ocidental, incluindo as grandes cidades de Martirópolis, Tigranókert, Manzikert, Ani e Erevan da Irã. O Tratado de Maurice trouxe um novo status quo para o leste territorialmente, e o Império Romano foi ampliado a um ponto no leste não visto em centenas de anos. Durante essa nova paz perpétua, milhões de sólide foram economizados para o Império Romano por não ter que comprar a paz dos persas. E assim, finalmente em 591, Maurice pôde voltar sua atenção para os Balcãs. Enquanto Maurício estava em campanha, seu filho Teodósio, que havia sido feito co-imperador em 590, estava administrando as coisas em Istambul. Maurício chegou aos Balcãs com suas tropas em 592 e retomou a cidade de Singiduno dos Ávaros em 593. Prisco, um general de Maurício, alcançou a vitória contra os eslavos, ávaros e iepites ao sul do Danúbio.
No mesmo ano, ele cruzou o Danúbio para a moderna Romênia e alcançou mais vitórias para o Império. Em 594, Maurício substituiu Prisco por seu irmão inexperiente Pedro, que, apesar das falhas iniciais, alcançou uma vitória nesta antiga província romana da Dácia. Prisco, liderando outro exército nos Balcãs Noroeste, derrotou os ávaros novamente em 595, enfraquecendo-os tanto que eles só atacariam esporadicamente na Dalmácia 2 anos depois. Em 598, Maurice quebrou um tratado de paz com o líder ávaro Baian I, permitindo uma campanha de retaliação na terra natal dos ávaros através do Danúbio. Em 599 e 601, as forças romanas causaram estragos entre os ávaros e os gepídios. Em 602, os eslavos sofreram uma grande derrota na Valáquia, permitindo que as tropas romanas retomassem o controle da linha do Danúbio. E assim, Maurício foi o primeiro imperador desde os dias de Aureliano ou Constantino a fazer campanha com sucesso além do rio Danúbio. Maurício também planejou repovoar as áreas nos Balcãs que haviam sido devastadas pelos eslavos e os ávaros com colonos armênios, e continuar as campanhas contra o Caganato Álvaro para destruí-los de uma vez por todas, ou forçá-los à submissão. E então, se tirarmos uma foto do Império Romano em 602, poderíamos pensar que a estrela dos romanos estava em ascensão novamente. Após décadas de guerra com a Irã, após a praga de Justiniano, após as brutais guerras góticas, poderíamos pensar que Maurício se tornaria um segundo Justiniano e Belisário fundidos em uma única pessoa. Pensaríamos que a seguir, após a derrota completa dos eslavos e ávaros, os lombardos seriam derrotados, e então talvez a província de Espanha finalmente seria totalmente reconquistada dos visigodos, mas infelizmente isso não aconteceu. Maurício era um imperador muito inteligente e capaz, e como vimos, muito habilidoso no campo de batalha. Ele obteve grandes vitórias contra os persas e contra os eslavos e os ávaros. Ele havia garantido uma forte paz com a Irã, e seu filho adotivo agora era rei do Império Sassânida, garantindo as províncias orientais de uma maneira que não se pensava ser possível. Mas enquanto Maurício era muito habilidoso no campo de batalha, tendo até escrito um livro sobre a arte da guerra, o Strategicon, que ainda é considerado um dos melhores manuais de guerra já escritos, aparentemente ele não era muito habilidoso em julgar as pessoas ao seu redor. Embora suas vitórias fossem grandes, suas políticas fiscais e tratamento do exército não eram. As guerras custavam caro, por isso medidas impopulares foram necessárias. Os impostos eram altos e ele economizava dinheiro onde podia. E em 588 ele até anunciou um corte nos salários militares em 1/4. Isso, é claro, imediatamente provocou rebeliões por muitas das tropas romanas. Em 599 ou 600 ele foi ainda mais longe, recusando-se a pagar o resgate por 12.000 soldados romanos que haviam sido feitos prisioneiros pelos ávaros. Uma delegação militar foi enviada a Istambul liderada por um oficial chamado Focas, mas a delegação foi rejeitada pelo imperador e enviada de volta de maneira desagradável. E assim os prisioneiros foram mortos pelos ávaros, o que compreensivelmente causou grande indignação dentro das fileiras do exército. E então seu último erro de julgamento veio em 602, quando ele ordenou que seu exército, que estava lutando contra os ávaros além do rio Danúbio, na antiga província de Dácia, permanecesse durante o inverno além do Danúbio. Foi então que as tropas se amotinaram contra o imperador. E isso certamente também teve algo a ver com os cortes de salários. E assim, Focas o mesmo. Focas, que havia estado à frente da embaixada para implorar ao imperador que pagasse o resgate pelos soldados capturados, foi proclamado novo imperador pelas tropas romanas além do Danúbio. Prontamente, as tropas marcharam sobre Istambul no final de 602 e capturaram a cidade e o imperador e sua família. E então, em 27 de novembro de 602, Maurício e seus 5 filhos foram brutalmente executados por Focas, que se revelou uma pessoa realmente insana, com certamente tendências psicopatas, pois ele obrigou Maurício a primeiro assistir seus 5 filhos sendo executados, antes de executá-lo. Seu filho mais velho, Teodósio, foi capturado e executado pouco tempo depois, assim como suas filhas apenas alguns anos depois. A brutalidade absoluta e a maldade de Focas, e as consequências desastrosas que seu reinado teria sobre o Império Romano serão, é claro, um tema para um futuro vídeo.
De fato, foi este ano de 602 que marcaria um ponto de virada gigantesco para o Império Romano, em uma escala que poderia estar à altura da derrota de Adrianópolis em 378 ou com a Batalha do Frígido em 394. A Batalha do Frígido em 394? E Focas quase arruinaria o Império Romano e sua usurpação criaria uma guerra com a Irã que seria a mais mortal de todas, enfraquecendo completamente tanto o Império Romano quanto o Persa, o que permitiria aos muçulmanos conquistar facilmente as províncias orientais. De fato, alguns historiadores até marcam a morte de Maurício como o fim da Antiguidade Clássica. Como Arnold Hugh Martin Jones, e eu tenho que concordar que essa avaliação faz sentido. Pessoalmente, eu também dataria a Antiguidade Tardia de cerca do ano 300 até o início dos anos 600 depois de Cristo. E assim, Maurício juntou-se à longa lista de imperadores que implementaram políticas corretas e lógicas, mas que eram impopulares e levaram à sua queda. Isso aconteceu com o imperador Aureliano, isso também aconteceu com o imperador Majoriano e com muitos outros. Maurício foi um ótimo imperador, e se ele não tivesse o defeito de caráter para julgar mal as outras pessoas ao seu redor, ou para ter muita certeza de suas decisões, então ele poderia ter sido um segundo Justiniano, que poderia ter restaurado o Império Romano à extensão de Justiniano ou até mais. E a queda dele era evitável? Eu acho que sim. Se ele tivesse um sentimento mais apurado para o estado de infelicidade do exército e da população, ele poderia ter evitado a revolta de Focas, e assim a história teria seguido um caminho muito diferente. Ele poderia ter sido classificado entre os maiores imperadores romanos de todos os tempos. Mas mesmo assim, apesar de suas falhas, eu acho que ele ainda está entre os maiores imperadores de Roma. E ele é um imperador que, na minha opinião, é muitas vezes negligenciado nos livros de história. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon. Todos os links estão na descrição ou via associação YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis e maravilhosos membros do Patreon e do YouTube, e eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador, Kaisa Justiniano o Grande. Muito obrigado, Justiniano o Grande, por apoiar este canal de maneira tão generosa. Não posso agradecer o suficiente. Muito obrigado, senhor. Quero agradecer a todos que apoiam este canal. E se você quiser aprender mais sobre a vida do grande imperador Majorian, que teve um destino semelhante ao de Maurice, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre outro imperador muito subestimado, nomeadamente Antêmio, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibiago e bene valete.